3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite, ao final de um quadrimestre deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso ou ente que nele houver incorrido. Inciso 1. Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas mobiliárias. Inciso 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4. Das operações de crédito, subseção 1 da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em seus créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Inciso 5. Atendimento no disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. Inciso 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado, que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação
o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão: inciso 1, encargos e condições de contratação; inciso 2, saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de no mínimo 90 dias e no máximo 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Parágrafo 7º. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios, sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o parágrafo 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32.